estamos estudando uma obra que analisa a história da humanidade à luz da doutrina espírita. E nessa nossa grande saga, vimos o surgimento da Terra, a evolução, o surgimento do homem, e tivemos a oportunidade de ver a presença de um conjunto muito significativo de espíritos, de uma envergadura espiritual bem mais elevada do que a nossa, mas com dificuldades morais muito profundas, que migraram para o planeta Terra para retomar o seu processo evolutivo por aqui. Então, embora eles estejam espalhados pelos diversos povos antigos, há 4 povos que prioritariamente eles se desenvolveram de forma mais efetiva. E nós já estudamos 2 deles. Nós vimos os egípcios e todos os desdobramentos que dizem respeito à civilização egípcia sob o olhar da doutrina espírita. Tivemos a chance de ver na última live as discussões sobre os hindus, a formação do povo hindu e essa presença do espiritual por dentro da cultura hindu. E hoje nós vamos ter a oportunidade, Denise Balot, de vermos um terceiro grupo de povos que estiveram também presentes e com uma grande participação desses indivíduos de outros orbes. Esses companheiros, nós vamos ser apresentados a eles com o vídeo que a Denise vai passar para nós, e aí nós vamos nos aproximar e saber quem é esse terceiro povo, esse terceiro braço de encarnação dessa quantidade significativa de espíritos que fizeram parte significativa do movimento da civilização. Cadê esse vídeo? A live está encerrada. Cris, que espetáculo! Meu Deus, olha, esse ficou realmente impagável. Mas eu quero começar a nossa discussão fora do capítulo. Eu quero fazer um comentário da antropologia para a gente poder pegar uns pontos aí. Todos nós sabemos que a vida surgiu na África.
e que depois houve uma migração da África em direção a outros lugares e que a pele ficou branca. A grande pergunta é por que a pele ficou branca se a pele era negra? Se nós surgimos no planeta com a pele negra, por que aconteceu isso? Qual foi a razão disso ter acontecido? Então, os estudiosos de antropologia e de genética dizem o seguinte, que na região da África, aonde surgiu a vida, região subsaariana, é uma região de muita incidência solar. Então, a pele que melhor se adaptava naquela região era uma pele voltada para as condições de suportar um sol mais violento, um sol mais candente. Então, assim, a pele era negra porque era uma possibilidade de você ter ali com aquela pele uma melhor resistência ao sol. Tanto que a pele negra ela é menos afeta a câncer de pele, a uma série de características que a pele branca tem. Então, a pele negra ela surgiu para a defesa. A melanina ela faz uma camada de proteção e impede com que o sol penetre. E aí o que acontecia? Vez por outra, nessa mesma região, aparecia aquelas mutações e aparecia brancos, indivíduos sem a melanina, que era uma mutação. Isso acontece e, puf, surgia de tempos em tempos um indivíduo sem a pele escura. Ele não resistia. Ele tinha menor chance de sobrevivência. Então, era uma mutação degenerativa. Ela acontecia, o meio não favorecia e essa mutação ela morria, ela se apagava. Na medida em que eles começaram a migrar, eles começaram a ir para outros lugares do planeta, lugares onde o Sol não era tão incidente, onde você tinha uma incidência solar bem mais inclinada do que aquela em latitudes mais altas, o Sol é mais inclinado, então você não tem a incidência solar que você tem na região africana. O pessoal que mexe com energia solar diz que a pior cidade do Brasil em termos de energia solar é melhor do que muitas das cidades da Europa. Então, tem muitos países da Europa que têm uma incidência solar péssima para energia, enquanto que aqui é uma coisa extraordinária. Então, quando eles chegaram nessa região com menor incidência solar, eles continuaram com a pele escura, não vão mudar de pele porque migrou de região. Eles chegaram com a pele escura, só que quando eles chegaram nessa região, a mutação branca também aconteceu. Só que o que acontecia aqui? A pele escura, além dela reduzir a incidência solar e proteger, ela tem uma segunda característica. Ela reduz a incidência do sol para fixar a vitamina D. Porque a fixação da vitamina D é pela exposição ao sol. Como esse povo tinha pouca possibilidade de sol, eles não podiam ter um filtro que ia impedir que a vitamina D se estabelecesse, gerando processos de raquitismo. Então, as mutações começaram a se dar e os que tinham mutação se adaptavam melhor ao meio do que os que tinham a pele escura. Então, lentamente, a pele foi branqueando por conta dos níveis de incidência solar. Por isso que quanto mais para cima, mais você tem a incidência de pele mais branca. Ali na parte da Escandinávia, as pessoas são bem mais brancas, exatamente porque a incidência solar ainda menor exige que você tenha menor proteção para que a vitamina D possa se fixar. Então, exatamente pelo caso do ergocalciferol, que é a vitamina D, a pele teve que branquear para que a gente pudesse sobreviver. Essa é a razão pela qual uma pele mais clara surgiu nessas migrações que aconteceram por essas regiões onde nós passamos. O que vai acontecer? Esse grupo novo que a gente vai estudar aqui,
ele tem uma diferença muito grande em relação aos outros dois grupos que nós estudamos. Por quê? Uhum, Porque os outros dois grupos, eles não migraram. isso. Os que eram egípcios, o que é que vai acontecer? Eles se estabelecem ao longo do Rio Nilo, em dois reinos, reinos do norte e do sul, e depois os dois reinos se unificam no Egito. E o Egito não tem instinto de dominação. Você não vê o Egito, à exceção da época de Tutmoses III, querendo invadir, querendo tomar outras nações. Não, o Egito é isso aqui, a gente vai proteger a fronteira, isso aqui, e não vai migrar. Então, os egípcios ficaram ali, Anabe, ficaram ali. A mesma coisa acontece com os hindus. Os hindus chegam naquela região e ali eles se fixam, eles permanecem nessa região há milênios. Eles não Uhum, migram. Então, é uma característica desse segundo povo também não migrar. Quando a gente vai pegar esse terceiro povo, que é o de hoje, não digo que é a característica, mas uma das características, eles têm outras também bem fortes, mas uma das características dominantes que eles têm é a migração. Eles não vou dizer que fossem nômades, mas eles eram de andar, de conquistar novas terras, novos lugares. Será que ali não é melhor? Acho que ali é melhor. Por que não vamos para lá? Então, a busca, talvez porque a religiosidade egípcia oferecia um mundo do lado de lá para um paraíso. Os hindus também, desinteressados das questões materiais, estavam muito espiritualizados, enquanto que eles, numa segunda característica que eles têm, que é o desinteresse das coisas do espírito, estavam muito mais interessados em, em ir atrás de alguma coisa, que eles estavam atrás de algo material, porque as questões espirituais não eram tão interessantes assim para eles. E sobre essa questão, uma das características, né, como você bem salientou, das migrações, que era uma característica de várias tribos, né, de vários povos que vão emergir a partir desse tronco da família indo-europeia, como classifica Emmanuel, né, e é uma classificação também corrente dentro da sociologia, enfim, da ciência, né, social. É interessante porque a gente se lembra um texto que Kardec vai escrever, claro que com muita propriedade, em obras póstumas, chamado As Aristocracias. E a gente não pode esquecer que Kardec vai encontrar ressonância com essa questão da família indo-europeia em dois episódios. Primeiro, né, é uma revelação que ele mesmo traz, né, que o seu amigo espiritual Zéfiro, né, era um amigo de longa data, de vínculo espiritual com ele, onde em várias encarnações passadas, pregressas, ele e Zéfiro conviveram enquanto celtas, né, enquanto componentes de uma tribo celta. Ele, Kardec, druida, e Zéfiro, também druida. Então, eles tiveram ali um lastro de amizade, construíram ali um lastro de amizade, e Zéfiro se apresenta depois na Paris do século XIX como seu amigo espiritual, conduzindo-o pela mão nos primeiros passos, né, que Kardec dava em direção a esse desvendar da dinâmica espiritual e da codificação espírita. Então, né, para a gente se lembrar disso, Kardec tem essa vivência espiritual de ter convivido numa tribo celta e ter sido um druida. Aí Kardec vai escrever em Obras Póstumas um artigo que eu recomendo para que todos leiam. É um texto maravilhoso intitulado As Aristocracias. E ele faz, nesse texto, uma análise da composição social da humanidade, né, da história da humanidade, das diversas fases, né, da história da humanidade, sempre olhando a questão da liderança e a questão do exercício do poder. Daí porque o título é As Aristocracias, porque aristos, no grego, significa poder e cracia o melhor, Alguns. né? Oi? Alguns, Aristo, Isso, alguns. isso. Então, o poder dos melhores, né? Aristocracia.
o exercício do poder, o poder do melhor, o poder do líder. E aí, Kardec faz, numa primeira análise, quando ele remonta lá ao início de tudo, ele fala que o homem ele aprendeu a constituir sociedade no momento tribal. E nesse momento tribal, ele vai render respeito, né? E quem exercia nesse momento tribal a liderança era o mais velho, era o ancião, era aquele que detinha toda a experiência, detinha toda a memória e passava, né, essa sua experiência verbalmente, oralmente, para os seus sucessores. Então, havia ali o estabelecimento da articulação do poder pelo ancião. Aliás, é uma aristocracia que a gente deveria muito recuperar nos dias de hoje, né? Respeito ao mais velho, porque o mais velho tem experiência e sabe com propriedade tudo aquilo que ele está falando. Mas depois Kardec fala que a dinâmica humana ela vai avançar. Então, ela deixa de reverenciar o ancião com a necessidade, exatamente do que o Elahá falou, de avanços, movimentações daquela tribo, conquistas de novos territórios. Então, a liderança ela é transferida do mais velho para o guerreiro, para a força bruta, que vai ser a segunda aristocracia. É claro que a gente está falando de uma segmentação que Kardec faz, uma análise, e ele dá esses títulos, né, esses subtítulos, aristocracia 1, aristocracia do ancião, aristocracia 2, da força bruta. É lógico que ele elege todas essas nomenclaturas e classificações com fins pedagógicos. Mas a gente vai ver que quando Kardec descreve no texto das aristocracias a aristocracia do ancião e a aristocracia da força bruta, é exatamente esse momento onde a família indo-europeia e todas essas tribos começam a se espalhar pela Europa Central, né? Sem esquecer que Kardec depois reencarna na França, né? Que tem uma grande influência, né, da cultura celta. Aliás, a França hoje em dia está sobre o território que também pertenceu a inúmeras tribos celtas, né? Isso. Mas eu queria destacar aqui uma coisa. Os dois povos que a gente viu anteriormente, eles eram povos muito voltados para a religião. Um mais até, que era o povo hindu era até mais voltado ainda do que o povo egípcio para a religião. Mas, em todo caso, a religião também fazia parte da cultura egípcia. Mas esse terceiro grupo, os árias, eles eram diferentes, porque, embora eles também fossem migrados, eles pertenciam a um outro nicho, a um outro perfil espiritual. E o perfil espiritual que eles pertenciam era o perfil espiritual dos materialistas. Quando a gente lê os árias, a gente se enxerga neles. A gente lê os egípcios e diz assim: essa aqui é aquela galera que gosta de misticismo, que gosta de coisas espirituais, mas que não quer se transformar. Só gosta de estudar. Os hindus são aqueles que estão, na verdade, desinteressados de todo o crescimento em termos materiais, de tudo, do desenvolvimento, querem mergulhar no esquecimento de tudo e viver apagado das coisas, cultuando apenas o espírito, que também é uma questão que a gente precisa ajustar. Esse terceiro povo era o povo mais parecido conosco. Eles são arredios em termos de religião. Eles são interessados nas coisas materiais. Eles são mais frios. Eles não são dados a grandes sonhos, a grandes paixões, a grandes coisas. Eles são muito práticos, eles têm um espírito muito prático. E exatamente por eles não terem
essas visões espirituais de um lugar para onde ir após a morte, uma leitura espiritual. Então, eles têm uma leitura muito material de felicidade. Todos os povos dizem assim, tinha um paraíso que a gente perdeu, era uma coisa linda e a gente perdeu por desobediência aos nossos deuses. Mas os árias não têm isso. Os árias parece que eles têm uma ferida com o aspecto religioso, eles têm aversão pelo espiritual. Não, não, não. Vamos construir a nossa civilização com o que a gente tem mesmo, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente pega. Então, é um povo que se constrói sem a presença do espiritual, sem a presença dessas características. E aí, isso até dificulta, não é, Cris, os aspectos arqueológicos deles, né? Exatamente por essa dinâmica de desinteresse, eles não deixam, porque assim, na antiguidade a gente usa muitos sítios arqueológicos, os altares de sacrifício, como medida, como instrumento de medida. E aqui vale uma notícia. O pessoal diz assim, o homem de tal local, o homem de tal local, eles ficam estudando esses sítios arqueológicos, aí chegam num sítio e nesse sítio tem um altarzinho, tem lá uma representação religiosa. Aí os arqueólogos dizem, aqui já tinha linguagem articulada, esse pessoal já falava. Mas por que você sabe? Porque toda religião precisa de fala para expressar. Você não explica a religião sem fala. Então, se você tem um povo que tem expressão religiosa, primitiva como for, eles obrigatoriamente já têm uma linguagem articulada. Então, eles vão ter uma característica, não é, Cris? Esse processo de serem arredios em termos de espiritualidade acaba produzindo neles uma consequência em termos dessa religiosidade e seus rastros arqueológicos, não? É isso aí, Elahá. Inclusive, Emmanuel pontua isso, inclusive com subtítulo, né? Ele fala a ausência de notícias históricas, exatamente por isso, né? Porque eles não tinham, pelo menos num primeiro momento, né? Porque a situação ela vai se transformar na medida que os celtas se organizam, que os germanos se organizam, que os francos depois vão se organizar. Quer dizer, são tribos que vêm depois, né? Vamos situar isso no tempo, na linha do tempo. A gente está falando de 10.000 anos antes de Cristo. Né? E depois. Fala aí, Lara. As pirâmides são 4.000 antes de Cristo, hein? As pirâmides. Exato. Estamos falando de 10 milênios antes de Cristo. E aí os celtas vão aparecer no cenário no século 2 séculos antes, 3 séculos antes de Cristo, né? E é muito curioso, porque os celtas vão ser... exato, milênios, desculpe, equivoquei-me. Então, é muito curioso, porque os celtas, eles vão cultuar, sim, né, divindades, né? Então, eles eram politeístas. Agora, é curioso, porque quando a gente estuda a composição dessas sociedades também árias primitivas, a gente vai ver que possuía ali, como na sociedade hindu, uma hierarquia, né? Então, nós vamos ter os nobres, vamos ter os escravos, vamos ter os artesãos, vamos ter, no caso, né, dos bretões, nós vamos ter as sacerdotisas, porque esse exercício da mediunidade, dessa ligação com a divindade, era muito mais exercida pelas mulheres, pelas sacerdotisas, mas tinham ainda também os homens, os merlins, né, que faziam essa função dentro da sociedade, né, de uma função religiosa. E é curioso porque até a consolidação dessas tribos, dos germanos, dos celtas, os árias primeiros, né, os primitivos,
Emmanuel classifica como um povo, né? Como uma massa de pessoas livres e insubmissas. Exatamente porque eles eram muito livres e muito insubmissos, a questão da religião não fazia grande Não cabia, né? eco, né, dentro do comportamento daquela sociedade, né? E ele Religião, destaca religião predispõe uma obediência, né? exatamente, exatamente, isso aí. Então, assim, eu quero de novo sublinhar, porque eu tive a oportunidade de falar isso na questão, no livro, né, quando a gente ainda estava estudando o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando a gente fala da contribuição dos africanos e dos escravos, os escravizados, melhor dizendo, né, aqui no Brasil, onde a gente coloca, né, a ideia de que a escravidão era uma prática humana precedente, inclusive, àquele momento do colonialismo, né? Tanto é que nas tribos celtas também tinham escravos, no egípcio também tinha escravo. Então, essa prática da escravidão, né, nada tem a ver, e de novo, ela retomando aí a questão do fenótipo, da questão da pele, da cor da pele. Historicamente, sociologicamente falando, né, a escravidão ela não se vincula à questão da raça, né, da questão da pele, e sim de uma conjuntura de interesse político-econômico. Né? Tanto que na comunidade celta também existiam escravos, muito provavelmente de outras tribos. Né? E existiam os artesãos, que cumpriam ali a função do comércio, da burguesia. Né? Então, a gente vai percebendo que esses agrupamentos iniciais, né, das sociedades humanas começam a se fixar em determinados territórios. Né? Na Idade Média, que vem depois de tudo isso, né, desse momento aqui dessa eclosão da família indo-europeia, na Idade Média, as guerras e a necessidade da conquista de territórios vai se tornar uma questão mais pungente, né? Mas nesse momento já há uma movimentação desses grupos e de um avanço, né, para aumento das suas propriedades. Isso já acontecia nesse momento da história aqui, quando os árias começam a fazer esse processo de ocupação territorial na Europa Central. Isso é muito interessante, porque nesse período aí que você estava falando dos 10 mil anos, até o começo da fixação deles, naqueles milênios mais próximos de nós, existe um silêncio histórico aí. Pelo fato de ele não conseguirem ter deixado as suas marcas religiosas pelo caminho, as suas migrações não deixaram nada, eles foram migrando e foram seguindo. E Emmanuel até destaca, né, que a história tem dificuldade de registrar a passagem deles exatamente por isso. Aí eles vão passando por essas regiões, caminhando por esses territórios, e como eles migram, eles vão renteando com outros povos, o que é diferente dos hindus. Os hindus ficaram na região deles. Os egípcios ficaram na região deles, mas os árias, como eles eram migrantes atrás de um paraíso, de uma coisa maravilhosa, esse lugar é muito ruim, deve ter um trem melhor por aí. Eles não acharam Porto Velho, mas eles podiam ter achado. Então, procurando um lugar maravilhoso para viver, um local lindo, tal, começaram a procurar, andar. E eles saíram daquele Oriente ali, eles saem e vão até a região da Índia e voltam. Eles fazem um V. Eles saem um V deitado. Eles saem daqui da África e vêm para até o Oriente, e daqui eles retornam mais para cima. Quando eles voltam pelo território de cima, ali em volta do Mediterrâneo, para implantar as civilizações que iriam se dar depois. Mas como eles fazem esse processo migratório, andando pelo. Eu fico assim com dó, porque a motivação do andar é fruto da insatisfação humana.
Eu ando porque o que eu tenho não me satisfaz. Deve ter algo melhor. Vamos para frente. Quem sabe não aparece na frente o lugar, porque eles procuravam o paraíso perdido. Estavam procurando assim, cadê meu continente? Cadê aquele lago que a gente morava? Cadê os animais que a gente não tem mais os animais, não tem mais a vegetação, não tem mais os continentes, os lagos, as coisas que eles tinham lá, não tem mais aqui. Então eles viviam numa constante insatisfação e sem a religião ficar pior ainda. Então eles andam, e na medida que eles vão andando, é lógico, eles vão renteando com outros povos. É natural. A terra estava razoavelmente habitada, então eles passam em alguns lugares e encontram esses povos. Então, o que vai acontecer nessa migração deles? Eles eram mais inteligentes. Os povos que eles encontravam eram povos mais simples, mais ingênuos. E eles se miscigenavam com esses povos. Os dominavam, mas se miscigenavam. Era um processo duplo em que eles dominavam, por conta deles serem mais frágeis, mas, ao mesmo tempo, eles também promoviam casamentos, interação. Eles iam se imiscuindo nesses povos. A gente vai ver isso de maneira mais clara quando a gente for estudar o capítulo 11, o capítulo chamado Roma, que vai falar dos etruscos, e que era um povo super simples, que os romanos chegaram e se miscigenaram com eles e formaram uma nação forte. Então, eles vinham andando, encontrando povos, se miscigenando com eles, dominando esses povos, mas se miscigenando e seguindo sua saga em busca de um paraíso que eles achavam que eles iam encontrar em algum lugar. E dominando território, tá? Loucos por território. Então, assim, quando eu encontrava um lugar que era fértil, ninguém vai abrir mão disso aqui, não. Isso aqui vai ser nosso. Vamos deixar um povo aqui tomando conta desse pedaço e nós vamos atrás de outro, que deve ser melhor do que esse aqui. Uma parte fica e uma parte segue, porque a gente vai conquistar tudo. Tudo vai ser nosso. Vamos conquistar tudo. Quando a gente fala de degredo, dessa sensação de busca do paraíso perdido, a gente está falando de Capela, né? Então, Sim. os árias, eles são egressos também de Capela, e esse processo de miscigenação que Emmanuel aponta como sendo a grande virtude do grupo ária, né, dos árias, é justamente essa capacidade e essa tendência que eles manifestaram desse processo de miscigenação com os selvagens. Os selvagens são aqueles espíritos que estão cumprindo com o seu progresso espiritual, né, na Terra, não egressos de Capela. E aí a gente faz de novo essa diferenciação. Então, ao encontro, né, dos árias com os selvagens, há uma preponderância, né, de inteligência, de experiência, né, de vivência, e aí há o domínio. Os árias acabam dominando esses selvagens, se apropriando dos territórios, mas, ao mesmo tempo, como grande virtude, né, foi o único grupamento humano, né, dos egressos de Capela, se comparados com o Egito e se comparados com a Índia, que se miscigenaram de uma forma despretensiosa, sem preconceito também, né? Sim. Então, ele sublinha isso, Emmanuel sublinha isso, a grande virtude dos árias, né? Embora revoltados e endurecidos, confraternizaram com o selvagem. São as palavras de Emmanuel, né? E ele vê nisso reside, ele atesta isso, né? Nisso reside a sua maior virtude, né? Enquanto característica de organização de sociedade. Aí o que vai acontecer? Eles saem da Índia na direção da Europa. Eles saíram da África, foram até a Índia, como se fossem uns bandeirantes.
Aí eles saem da Índia na direção da Europa e só iam encontrando o povo primitivo pelo meio e conquistando terra e andando. Aí alguns grupos diziam: olha, aqui tá bom, a gente vai, uma parte vai ficar aqui, outra galera segue. Aí eles começam a se dividir em grupos: os eslavos, os germanos. Como é que esse pessoal surgiu? Eles surgiram como se fosse um grande rio que vai abrindo afluentes e vai deixando parte do seu povo nessas paragens. Então, eles foram formando aqueles povos que mais tarde iriam ser chamados de bárbaros. Por que tinha esse nome de bárbaro? O povo bárbaro não é que ele fosse bárbaro. O povo bárbaro é porque não conhecia o pensamento helênico. Então, era assim: conhece Sócrates? Não, então é um bárbaro. É um bárbaro. Existiam povos que eram chamados de bárbaros que tinham cultura bastante interessante, mas não conheciam o pensamento helênico, não conheciam Sócrates, Platão, nada, não tinha visão de nada. Então, eles eram tidos como brutos. Alguns eram de verdade, os hunos, os vândalos, eram realmente da pá virada, mas não necessariamente um povo que tem o rótulo de bárbaro é um povo sem uma estrutura hierárquica. A gente vai encontrar, a gente vai ver mais na frente, no estudo dos povos bárbaros, que alguns deles eram bem organizados, só que não conheciam o pensamento helênico. Então, eles vão chegando na Europa e vão fazendo paradas. Primeira estação, quem vai descer? Aí, não, vamos descer. Aí desce os eslavos. Nós também. Aí desce os germanos. E eles vão, a cada etapa da Europa, descendo e deixando um braço ali de elementos bastante numerosos, de espíritos inteligentes, com grande formação intelectual e que iriam formar suas civilizações. E nessa caminhada, eles vão chegar na França, naquilo que hoje é a França. É ali na França que vai aparecer os povos que a Cris estava comentando. Os francos, os gauleses vão aparecer ali, esses povos vão aparecer nessa região. Está faltando os celtas. Os francos, os celtas, os gauleses, eles se implantam nessa região que a gente chama hoje de França. E aqui eu quero destacar uma coisa dos gauleses. A gente só conhece mesmo os gauleses do Obelix, Asterix e tal, mas eles são um povo muito interessante. Eles tinham uma estrutura religiosa muito legal. Então, o povo gaulês, ele tinha um nome específico para os seus sacerdotes. Aí, nessa época, nós já estamos falando de 2000 anos antes de Cristo, já tem religião montada, já tem uma estrutura religiosa, então é uma condição diferente. E ali, a sociedade é gaulesa e tem os sacerdotes da sociedade gaulesa. Então, por exemplo, no catolicismo, a gente diz: nós somos católicos e o nosso sacerdote é o padre. Nós somos protestantes, nosso sacerdote é o pastor. Nós somos judeus e o nosso sacerdote é um rabino. Lá entre os gauleses, eles eram os gauleses e o sacerdote chamava-se druida. O que é um druida? É um sacerdote gaulês. Então, os gauleses é que tinham conhecimentos bastante interessantes sobre essas questões espirituais. E algumas coisas, olha só como eles eram inteligentes. Os gauleses não têm templos. Eles não fazem, como as outras religiões, templos. Porque os egípcios fazem templo. Os hindus fazem templo. Né? Os judeus, templo. Os gauleses não fazem templo. Por quê? Porque Deus habita na natureza. Deus habita no meio da floresta. Como é que eu vou fazer uma casa de pedra e vou botar Deus, vou pegar Deus e vou botar dentro da caixa de pedra, que ele vai ficar aqui dentro? Não. Na verdade, Deus
não vai habitar um templo de pedra, eles habitam na floresta. E como é que eles faziam os cultos? Eles procuravam a árvore mais frondosa daquela região, que se chama o carvalho. O carvalho. Se eles fossem da Amazônia, eles iam pegar uma castanheira, fazer as suas reuniões à sombra da castanheira. Não ia dar para fazer porque a floresta é muito fechada, não dava nem para o povo chegar perto da castanheira. Mas lá, os carvalhos ficam no meio do bosque, então é fácil, a floresta é aberta, não é fechada. Então eles procuravam os carvalhos e à sombra dos carvalhos eles realizavam seus cultos no meio da floresta. Suas cerimônias eram no meio da mata. Não tem templo, então não deixa resíduo. Suas cerimônias são assim. Eles tinham compreensões espirituais impressionantes, conceitos incríveis sobre a imortalidade da alma. Eles eram muito espiritualizados, muito. E os gauleses, e especificamente os druidas, possuíram um papel muito importante na unificação desse povo. Aí eles vão ficar sediados na França. E você tem, atravessando o Canal da Mancha, os bretões. Os bretões estavam na França também. Aquela ponta da França virado para o Canal da Mancha se chama Bretanha. É na França, tá? A Bretanha é na França. A Grã-Bretanha, que é do lado de lá. Então, os bretões estavam aqui, os anglos, os saxões, também são povos. Eles vão se dividindo ao longo do caminho, vão se dividindo, vão fazer os gregos, vão fazer os romanos. Olha, é uma saga belíssima a pulverização desses povos nessa região maravilhosa aí que a gente está falando. A gente pode entender que os celtas formavam um grande grupo, né? Que compartilhavam as mesmas ideias, os mesmos hábitos, e aí eles foram exatamente se pulverizando em etnias, né? Os bretões, né, saem desse tronco principal como uma etnia, né? Os belgas, os gauleses, né, que você falava. Olha que curioso, os gálatas, né? Lembram de Paulo de Tarso, carta aos Gálatas? Os Gálatas é uma comunidade egressa desse tronco principal celta, né? Que depois vai travar contato com o cristianismo primeiro, através das cartas de Paulo. Aliás, Paulo foi o grande divulgador do evangelho, né, para os gentios, né? Então, os gentios passariam a ser depois, muito tempo lá na frente, né, justamente o foco, né, o foco evangelizador de Paulo de Tarso, né, que começava a distribuir a ideia do Deus único, do monoteísmo e do evangelho, né, da Boa Nova e do cristianismo primeiro, para esses povos, para os bárbaros, né? Para os bárbaros, né, Elarra? Que eram até então politeístas, né? Eu me lembro especificamente aqui, só para a gente tentar recuperar um pouquinho, né, da importância, e aí agora já falando um pouco de espiritismo, já falando um pouco de cristianismo, um pouco da importância dessa atuação dos primeiros cristãos, né, e dessa organização evangelizadora incitada por Paulo, inaugurada por ele, por Timóteo, por Barnabé. Ele visita uma determinada cidade de Listra. Eu agora não vou saber pontuar geograficamente onde ficaria Listra, mas estava dentro desses arredores dos gentios. E Paulo, ele é reconhecido como um homem genial. A sua fala foi encantadora naquela comunidade. Ele faz uma palestra em praça pública e encanta a todos. E aí, o povo, né, o povo de Listra, ainda tão encharcado dos cultos, né, dos pagãos, né, do entendimento pagão e do entendimento politeísta,
entendem Paulo de Tarso e Barnabé, naquela situação, como semideuses ou deuses na terra. E começam a trazer animais para serem sacrificados ali na praça, logo após a palestra de Paulo de Tarso, né? E aí Paulo faz toda uma admoestação, dizendo, não, nós não somos deuses, nós falamos em nome do Cristo, nós falamos em nome do Pai maior, que é Deus, mas nós não somos deuses. E a questão do sacrifício é uma questão que precisa ser repensada, é uma questão que nós questionamos. E aí Paulo tenta situar toda aquela situação. Mas imaginem vocês, a gente está falando de 10 mil anos antes de Cristo. E essas ideias das tribos pagãs e essa ideia do politeísmo, ela perdura até Paulo de Tarso, após a desencarnação do mestre, né? Então, são ideias, né, Elahá, que se fixaram e que ficaram por muitos e muitos mil anos arraigados dentro das sociedades, né, dentro dessas tribos, né? Essa presença desses povos, a gente começa a perceber que eles são os grandes incentivadores do conhecimento nessa região toda, porque é a chegada dessa quantidade de espíritos com essa característica que vai impulsionar. Então, eles não estão só na Grécia, só em Roma, eles se espalham por esses povos todos. Então, a civilização cretense, a civilização persa, a civilização média, todos aqueles povos ali da Mesopotâmia e tudo, tiveram contribuição, porque quando os árias foram passando, eles foram deixando elementos ali. Então, às vezes, a gente tem muita tendência de fechar a ideia numa quantidade pequena. Ah, foram gregos e romanos. Não, não. Os povos europeus, na sua quase totalidade, tiveram grande presença desses elementos aí, que vão oferecer virtudes muito curiosas para nós. E assim, eles eram politeístas. Eles eram politeístas do mesmo jeito que também os outros povos antigos, por conta da mediunidade. A mediunidade fazia ver vários espíritos, chamavam de deuses. Mas esses deuses não criavam, eram deuses não criadores, né? Nessa cidade de Listra, Cris, tem um outro incidente muito interessante com Paulo. É nessa cidade de Listra que tem uma moça chamada Teca, que se apaixona por Paulo, não é? E aí ele é açoitado e tem que ir para Icônio. Aí quando chega em Icônio, ele leva outra surra por conta do que aconteceu em Listra, que é dado até como morto, do tanto que ele apanha a cidade, que jogam ele no montouro de lixo achando que ele havia morrido. É isso, foram muitos testemunhos, né, Elahá? Mas estamos aqui hoje e devemos sempre render homenagens a esses grandes precursores, né? Precursores do entendimento verdadeiro da fé. Elahá, comenta para gente essa questão do Mediterrâneo e o Mar do Norte, porque Emmanuel nos fala que Jesus, dentro do seu planejamento estratégico, ele se aproveita de um incidente geológico para finalizar, né, o processo aí dessas consolidações dos povos, né, dos áreas. Eu queria fazer um comentário antes de falar dessa questão geológica, mas destacar um ponto, é que eles se implantam nessa região e como eles vêm de uma tradição muito voltada para a materialidade, eles são um povo bem belicoso, tá? Uhum. Então, se estabelece nessa região, são inteligentes, têm uma capacidade excelente de organização, mas eles começam a trabalhar muito seus exércitos. Por quê? Porque todo mundo quer dominar todo mundo, tá? Todo mundo quer invadir até, todo mundo quer tomar. Então, se você tem uma terra mais interessante, eu quero tomar a sua terra a mim. E isso é bastante complicado, porque você começa a ter
nessa hora, uma presença muito maior de expressões de violência que vão pautar a história antiga. Por que tantos conquistadores? Por que tanto exército? Por que tanta confusão? Dario, Nabucodonosor, Alexandre o Grande, esses homens, todo mundo queria conquistar. Para que eu vou querer conquistar o mundo? Porque eram oriundos desse sentimento de posse de tudo que acabava produzindo essa situação. Bom, mas aí falando da questão do Mediterrâneo, Emmanuel não esclarece qual foi o elemento que aconteceu aqui geológico, mas eu fiquei assim pensando se não teria sido a erupção do vulcão de Santorini. Houve uma erupção de um vulcão, né, no período da Idade Antiga, chamado Vulcão de Santorini. Quem tiver aí no chat pode até dar uma procurada aí. A erupção, quando foi que ela aconteceu? Mas ela é uma erupção assim estupendamente grande e ela muda a geografia daquela região. A quantidade de lava é tão grande que ela produz uma alteração naquela região lá. O que ele nos traz de informação precisa é que há, por conta dessa movimentação geológica, a definição absoluta entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte, né? Então, aquelas tribos, os nórdicos, né, passam a se destacar, passam a ficarem separados por conta dessa movimentação geológica, né? E aí eles vão constituir ali um grupo per si, né? Um grupo mais isolado, com características mais próprias dos nórdicos, É por, que seriam depois a semente dos vikings, né? porque eles vão. A questão é, eles vão migrando e eles vão parando, eles vão se isolando, né? Às vezes, se você tem os Alpes, aí você já jogou. O pessoal que está para lá ficou para lá. Quem está para cá ficou para cá. Por exemplo, nós temos um processo de colonização ali, saindo dali da Sibéria, atravessando pelo Estreito de Bering, entrando na América. Quem atravessou, atravessou. Passou para cá, passou. Então, assim, o mar baixa, eles atravessam, depois a água sobe. Eu digo assim, depois não é no mesmo dia. Passam séculos, aquela água vai subir e eles não voltam mais. Então, isso acaba. A Rita está colocando aqui, o vulcão de Santorini é entre 1600. Será esse o vulcão de Santorini? Eu não sei. Eu sei que era um período próximo do período que Moisés viveu. Um vulcão do Mar Egeu que entrou em erupção 16 séculos antes do Cristo. Pronto. Esse vulcão, mas foi uma ultra mega power plus erupção que é considerada uma das mais gravosas que a humanidade teve. Então, essa erupção, ela acaba produzindo... aqui está falando 3.600. Ah, sim, porque esse é 16 séculos antes de Jesus, está certo. 3.600 anos atrás. O maior desastre da Terra. Pronto. Então, eu presumo que isso que está sendo colocado aqui, esse fenômeno geológico, até anotei aqui, que seria o vulcão de Santorini. Tem um pessoal, não estou dizendo que seja doutrina espírita, mas tem um pessoal que diz que foi o vulcão de Santorini que abriu o Mar Vermelho para o Moisés passar, entendeu? Que a erupção puxou e tal. Mas são hipóteses. Eles ficam procurando um evento geológico daquele período e o vulcão de Santorini acaba ficando nessa condição aí. Muito bem. Então, acontece esse fenômeno geológico e essa fragmentação dos povos, essa ocupação, ela vai se dando e essa revolta interior, esse processo íntimo de inaceitação, ele continua se estabelecendo, mesmo desde o povo haver se consolidado nessas regiões por aí. Né? Quer falar dos nórdicos? Os nórdicos coloca Emmanuel aqui, né?
que eles começaram depois, né, dessa separação mais radical desses dois grandes grupos, os nórdicos e aqueles que habitavam o Mediterrâneo, a acender uma rivalidade muito grande entre esses dois grupos, né? Duas facções, e essa animosidade, diz Emmanuel, né? De litigantes, ele até usa essa expressão, se alonga justamente onde, no local hoje, né, estão assentados os limites da França e da Alemanha, né, da Alemanha contemporânea. Então, isso se explica, é como se explicasse essa intensidade dessa aversão, uma certa aversão racial que também existe internamente na Europa. E aí, talvez, como pano de fundo, como bastidor espiritual, a gente vai entender um pouco esses antagonismos raciais que existem na Europa, né? Porque essas etnias, apesar de serem egressas de um mesmo tronco, que é o tronco dos árias, né? Eles brigavam muito entre si, né? Fato que facilitou a vida dos romanos na constituição do Império Romano. Que o Império Romano só vai se consolidar por conta dessas brigas internas, né? Só vai se consolidar como grande império, né? Tendo ali como domínio maior toda a Europa, por conta dessas divisões internas, por conta dessas brigas, né? Constantes entre as tribos dos árias. E aí isso facilitou muito a vida dos romanos, né? Depois, mais tarde, historicamente. E aí eles vão criar uma civilização extremamente racional e vão estabelecer aí uma forma de funcionamento que é totalmente diferente do Egito. Aquela coisa, aquela atmosfera, ou dos hindus totalmente voltados ao espiritual, ou os hebreus também. Não, os árias, não, menos. Mundo prático, pé no chão, construção de conhecimento, e você vê que eles não têm uma relação estreita com religiosidade nessa região. Elahá, você faz a nossa prece de encerramento? Faço sim. Vamos orar? Senhor, contemplando a imensa saga dos árias, nós percebemos a nossa própria história trançada com a deles. Identificamos o nosso materialismo, os nossos interesses materiais, as nossas dificuldades de fé, a nossa ambição, o nosso egoísmo, apresentado de maneira clara através das múltiplas experiências que já tivemos. Por isso te pedimos que nos auxilies, a fim de que os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferta nos auxilie a quebrar essas algemas tenebrosas que ainda nos impedem de sentir a felicidade. Rogamos assim, Senhor da vida, que tu protejas os nossos corações, para que as luzes que tens colocado nos nossos caminhos sejam capazes de abrir os nossos olhos diante do grande investimento multissecular que tu tens feito em cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor. Tem misericórdia das nossas almas. Tem misericórdia do nosso planeta, ainda tão marcado pela violência e o desamor. E permanece, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre todos nós, na aposta por toda a eternidade da nossa capacidade de sermos verdadeiramente capazes de nos identificarmos com tua lei. Permanece assim conosco, abençoa nossos corações e nos guarda na tua paz.